O que é o bem? E o que é o mal? Seriam forças externas que nos controlam, como sombras invisíveis que determinam cada passo que damos? Ou seriam apenas criações da nossa mente, tentativas humanas de dar sentido ao caos que nos cerca? Desde os primórdios da humanidade, o homem busca compreender o certo e o errado. Criamos mitos, histórias sagradas, religiões, sistemas morais complexos que guiam nossos passos, que nos ensinam a diferenciar o que é aceitável do que não é. Mas será que essas regras existem de fato, ou apenas refletem nossa necessidade de entender o incompreensível? O bem e o mal talvez não nasçam do mundo, mas da percepção que temos dele. Cada gesto que chamamos de bondade, cada ato que classificamos como crueldade, é interpretado por nós mesmos sob o olhar subjetivo da consciência. O mundo em si é neutro. É o homem que colore os eventos, que decide onde colocar a linha que separa o certo do errado. E se essa linha, afinal, não for tão clara? E se o bem e o mal não existirem como absolutos? E se eles forem apenas reflexos do mesmo espelho que chamamos vida, refletindo nossa própria busca por sentido, pela verdade que talvez nunca possamos alcançar? Se o universo é feito de opostos, luz e escuridão, vida e morte, ordem e caos, então talvez o bem e o mal também se reflitam dentro de cada ser humano. Não existem fronteiras externas que nos definam, mas sim batalhas internas, invisíveis, silenciosas, que moldam quem somos. Imagine o coração humano como um campo de batalha. Cada escolha que fazemos é uma pequena guerra entre dois lados que vivem lado a lado, mas que raramente se mostram completamente. O bem e o mal não são inimigos separados, destinados a se enfrentar fora de nós. Eles coexistem, entrelaçados dentro de cada pensamento, de cada impulso, de cada gesto. Não existe homem completamente bom, nem homem completamente mau. Somos fragmentos, mosaicos de experiências, dores, desejos e memórias. Cada ato de bondade surge às vezes da sombra de nossas próprias falhas. Cada erro, cada maldade, é também parte de quem somos, um reflexo de circunstâncias que nos moldam e nos desafiam. Talvez, então, o maior desafio da existência não seja simplesmente escolher entre o bem e o mal, mas compreender que ambos caminham lado a lado dentro da alma humana. Que compreender essa dualidade é o primeiro passo para realmente nos conhecermos. Se o bem e o mal coexistem em nós, então talvez o que realmente nos define não seja a presença de um ou de outro, mas as escolhas que fazemos. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de moldar não apenas a nossa vida, mas a vida de quem nos cerca. Imagine cada escolha como uma pedra lançada em um rio. As ondas se espalham, silenciosas, atingindo lugares que nem sempre podemos ver. Cada gesto, cada palavra, cada ato de coragem ou de omissão deixa marcas invisíveis, mas profundas. O bem e o mal não existem apenas em teoria. Eles se refletem nas consequências de nossas ações, nas vidas que tocamos, nos caminhos que abrimos ou fechamos. Muitas vezes, o mal não nasce da maldade consciente, mas da indiferença, do silêncio diante da injustiça, do olhar que escolhe não agir. O simples fato de ignorar o sofrimento alheio já é uma escolha, e suas consequências reverberam no tempo. Então nos resta uma pergunta que atravessa gerações. Se nossas escolhas ecoam além do nosso tempo, se cada ação deixa uma marca invisível no mundo, que legado deixaremos para aqueles que caminharão depois de nós? Muitas culturas pintam o bem e o mal como inimigos eternos, opostos e irreconciliáveis. Mas e se essa separação for apenas uma ilusão? E se, na verdade, bem e mal forem dois lados da mesma essência, inseparáveis e complementares? Assim como a luz só existe porque há sombra, o bem só ganha sentido diante do mal. Eles se definem mutuamente, como faces de uma mesma moeda, impossíveis de compreender isoladamente. Onde há medo, nasce a coragem. Onde há crueldade, surge a compaixão.
Tudo se revela em contraste, tudo se forma na dualidade. Talvez, ao buscar eliminar o mal por completo, acabemos apagando também o bem que ele nos permite reconhecer. Pois não existe sombra sem luz, e não existe bondade sem a lembrança do que é mal. O que chamamos de bem e mal, então, não são destinos separados, nem forças que lutam eternamente em mundos distintos. São entidades entrelaçadas, dançando juntas no palco da existência, lembrando-nos de que a vida só faz sentido quando reconhecemos ambos, lado a lado. Se o bem e o mal coexistem dentro de nós, então cada ser humano carrega a responsabilidade de escolher qual lado deseja nutrir. Nossas ações, por menores que pareçam, possuem poder. Poder de transformar, de criar, de deixar marcas que se estendem muito além de nós mesmos. Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas atitudes. Cada gesto, cada palavra, cada decisão molda não apenas nossa própria vida, mas também o tecido da sociedade, conectando-se como fios invisíveis que unem todas as histórias humanas. Imagine a vida como um jardim. O bem são sementes que florescem trazendo beleza, esperança e crescimento. O mal são ervas daninhas, silenciosas, que surgem e crescem se não as reconhecermos e lidarmos com elas. É nosso dever cuidar desse jardim, aprender a plantar com consciência e a remover aquilo que ameaça sufocar a vida. Ser humano é viver nesse equilíbrio delicado, reconhecendo que cada escolha importa, que cada ação deixa sua marca. Talvez então, o sentido da vida não seja eliminar o mal por completo, mas aprender a cultivar o bem, mesmo quando a sombra estiver presente, mesmo quando o caminho parecer difícil. E assim, ao longo de nossas vidas, aprendemos que o bem e o mal não são forças externas que nos atacam ou salvam, mas partes de nós mesmos, coexistindo, entrelaçadas, moldando cada decisão, cada gesto, cada escolha. Somos fragmentos de luz e sombra, navegando entre coragem e medo, compaixão e indiferença. Cada ação que tomamos deixa uma marca, cada silêncio tem consequências, e cada escolha carrega o poder de transformar não apenas nossa vida, mas também o mundo ao nosso redor. Talvez então o verdadeiro desafio da existência não seja eliminar o mal, nem buscar o bem absoluto. Talvez esteja em compreender, aceitar e cultivar conscientemente aquilo que queremos semear em nossas vidas. E diante de tudo isso, resta uma pergunta que ecoa em cada coração humano. Se o bem e o mal habitam em nós, que escolhas faremos para definir o legado da nossa própria alma?